Olá, aqui Jurema Oliveira. Vamos falar sobre a zona de conforto de uma outra maneira. Certa vez, quando tinha por volta de 8 anos, eu ouvi uma professora falando para mim: Jurema, você precisa sair da zona de conforto. Onde já se viu isso? Você disse que vai querer ser professora, mas uma professora que não sabe se pronunciar, uma pessoa que é muito vergonhosa, uma pessoa que é pede para sair da sala a todo momento, você é muito inquieta. A zona de conforto, ela é para os preguiçosos, é para as pessoas que não pensam no futuro, e isso já está te impedindo, e piriri, e pororó, e aquilo. Eu já tinha milhares de programações dentro da minha mente inconsciente, né? Que no caso a mente consciente é 95%. E aquilo começou a me definir de uma maneira muito perigosa. Sim, até os 12 anos de idade, recebemos vários estímulos, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal, sobre todos os nossos 5 sentidos. Tudo que você ouviu, sentiu, viu, teve uma percepção, está armazenado na sua mente inconsciente. E ali, diante daquela situação terrível, aquela situação que me fazia muito mal, eu ouvindo, eu esperava daquela pessoa que estava ali na minha frente algo que eu queria me sentir acolhida, eu queria me sentir amada por aquela pessoa que se propôs a me fazer sair do ponto A para o ponto B, mas não era bem isso. Eu tinha uma ilusão contrária das pessoas, eu nem queria ficar perto das pessoas. E quando essa professora me disse isso, eu comecei, se eu chorava muito mais. Se eu sentia medo das pessoas, o medo ficou muito como um monstro mesmo na minha cabeça. Se eu não dormia, a minha insônia ela aumentou muito mais. Se o meu pânico ele era gritante, ficou muito mais gritante, ou seja, eu tinha a mente acelerada e aquela pessoa frisou aquilo por vários dias. Até um dia que eu reclamei para uma professora substituta e essa professora, ela parou, mas ela sempre me olhava de uma maneira que me incomodava. Eu, uma criança, mas o que eu ia fazer? O que eu ia fazer com aquelas afirmações? E sempre frisando, eu sou a professora, assim como eu ouço muitos pais falarem, né? Essa hierarquia, se não é para favorecer o outro, ela não é válida. Essa hierarquia de eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu mando na sua vida, eu sou seu professor, eu sou sua professora, se isso não é para acrescentar na vida do outro, ela não é válida, né? Vamos pensar juntos? No sentido de você dar clareza para o outro, use essa hierarquia em todo o contexto da vida da pessoa, não para ela sentir-se diminuída. E desde criança eu sempre fui muito questionadora. Tentaram tirar isso de mim, sim, tentaram, mandaram eu calar a boca. O ambiente que ali eu permaneci era extremamente agressivo, física e verbalmente. E ao ir para a escola, a situação piorou, porque a mesma linguagem que eu ouvia desde quando comecei a perceber por volta dos 3 anos, na escola era a mesma linguagem. E aquilo me sufocava, aquilo me prejudicava. E eu parei, pensei, não refleti. Eu comecei a questionar, eu comecei a observar mais as pessoas, eu comecei a questionar sobre mim, fazer perguntas para mim, porque eu sinto isso, de onde vem, mas eu não tinha resposta, eu era uma criança. E entrando na fase da adolescência, fui procurar ajuda. No terceiro dia, a psicóloga pediu para eu continuar relatando
a nossa conversa da semana anterior e eu me revoltei contra aquilo, usei a ira ao meu favor, falei para ela: eu não aceito, eu quero saber de onde vem, de onde são os sentimentos, o que é um sentimento, o que é uma emoção. E ao ela ser questionada por mim, uma adolescente, ela se revoltou contra a minha fala, mas de uma maneira que era para me diminuir. Não, eu sou a profissional, eu sou sua psicóloga. E eu não aceitei. Não voltei mais. E desde criança eu comecei a ler livros sobre a mente. Sim, eu, uma criança, me apaixonei pela leitura. E era onde ali eu se sentia amada, acalentada. Eu me sentia protegida porque eu estava tendo resposta para todas as perguntas. Eu estava começando a construir o CH, sim, o CH, o construir humano, ele nasceu em mim. Eu validei, testei e dentro dele eu fiz a minha análise. E ao entender que um sentimento é uma construção e uma emoção, uma reação, de fato eu comecei a me sentir livre. Mas todos os livros que eu lia, vejo muitas pessoas falando, ouço profissionais dizendo: saia da zona de conforto, porque isso é coisa de gente preguiçosa. Eu compreendo que eles não têm a maneira correta de interpretar todo o contexto da vida do ser humano, de nós humanos. Mas ao me questionar, eu fiz a pergunta para mim. Sim, a primeira pergunta que você deve fazer é para você e depois para o outro. A pergunta que eu fiz para mim foi a seguinte: Jurema, por que você não sai da zona de conforto? E eu rapidamente respondi para mim: eu nem entrei na zona de conforto, como que eu vou sair? Vou repetir, eu fiz a pergunta para mim. Jurema, por que você não sai da zona de conforto? A resposta foi a seguinte: mas eu nem entrei, como é que eu vou sair? Ou seja, você não sai da zona de conforto não é porque você não quer, é porque você não sabe. Assim como eu comecei a observar as pessoas e ver que elas só refletiam e algumas pessoas somente refletem, já acontecia isso comigo e quando eu resolvi ser professora. As pessoas, algumas não saem da zona de conforto, não é porque ela não quer, é porque ela não sabe. Não existe situações permanentes. Vai haver mudança, vai haver transformação. Eu falo motivação, mas eu sou uma pegada mais forte aí. Ativação, transformação, impacto emocional. Você que passou por algo na sua infância, você sofreu um alto impacto emocional, assim como eu, mas é possível. Essa pessoa aqui que vos fala era extremamente vergonhosa, tímida, com várias programações por tudo que eu ouvi, senti, vi, assim é você que está aqui. Caso não seja você, uma outra pessoa que vai estar vendo esse vídeo, ao você compartilhar, inclusive compartilhe esta mensagem. Esta mensagem ela deve ser compartilhada para impactar mais pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas ouvem essa fala, saia da zona de conforto, em alguma palestra que ela foi, ou que ela ouviu alguém falar, está lá armazenado na mente inconsciente. E ela precisa literalmente fazer como eu faço. Eu pego na sua mão e faço você sair do ponto A e para o ponto B. No caso, eu aprendi sozinha. Eu precisei me conhecer e eu literalmente pegar na minha mão e sair do ponto A e para o ponto B. O CH nasceu em mim. E dentro dele tem ativação, tem mentalização, e aí onde você consegue fazer a gestão das emoções. As emoções, elas é o que chega primeiro. Quando você está com fome, você vai lá, literalmente come. Mas quando tá tudo aqui dentro de você bagunçado, todos os sentimentos, manipulação, rejeição, traição, humilhação, abandono. E eu compreendo você através de uma foto
recente, você me manda e eu já pontuo algo sobre você. Tem precisão no meu trabalho, não existe dúvida. Eu faço isso há mais de 18 anos. Então, meu amigo, minha amiga, não se cobre tanto. Basta você se ter aceitar esse desconforto. Seja grato, mas inconformado com a situação que você está. Sim, é possível. É possível você começar a ser livre de fato e construir a sua felicidade, porque elas andam juntas. Elas andam de mãos dadas. A liberdade com a felicidade. Você vai tendo um mindset aí e realmente isso pode acontecer, é possível. Eu sou prova viva disso. Então, compartilhe essa mensagem. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário. Juntos nós vamos avançar. Eu estou com você. Eu pego na sua mão, assim como eu peguei de milhares de alunos. Eu ouvia. Deixa pra lá. Esse aluno não tem jeito. Eu vou chamar o pai e a mãe desse aluno aqui. Eu fiz tudo diferente. Tudo diferente. Porque o CH, ele é um método de alto impacto emocional para você ativar sua consciência, mas com respeito. Não existe essa questão de impor para você. Literalmente, é como uma margem, é como um rio. O rio, ele vai fluir dentro de você. Vai ter as pedras, o rio ele não contorna, assim é no CH. Vem que eu estou pronta para te receber e fazer você compreender que você nem entrou na zona de conforto. Como é que você vai sair? Um beijo no seu coração e eu te respeito. E vem comigo para o CH.